Sr. Secretário Executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Srs. Embaixadores, representantes permanentes junto da CPLP, minhas senhoras e meus senhores, eu ontem e hoje consultei aqui um site que se chama Worldometers, que está permanentemente a atualizar a população em África. Ontem, bom, até hoje, há meia hora atrás, tinha 1.312.602.800 ou 700 e tal. A cada segundo a população cresce. E agora, por exemplo, enquanto estou a dizer estas palavras, há mais uns 15 cidadãos ou cidadãs que nascem em África. Bom, isto é um dado relevantíssimo porque tem muito a ver com aquilo que foi aqui dito há pouco. Quer dizer que o crescimento populacional em África é meteórico, é um bocadinho aquela realidade com que nós temos que nos confrontar quando produzimos estudos, analisamos instrumentos, olhamos para tendências. A realidade é esta. A realidade é que o crescimento em África, que é muito elevado, vai continuar a sê-lo e é essa a realidade com que todos nós temos que lidar e todos nós temos que pensar em termos de resolver questões como estas do crescimento, do emprego ou do desemprego e das desigualdades, que é o tema do relatório de 2018. Bom, na verdade, o Portugal, através da tradução do relatório, da edição, mas também através de outras ações ao longo dos anos, tem sido um parceiro fiável e sólido com o Centro de Desenvolvimento da OCDE e nós agradecemos muito o trabalho que tem sido desempenhado pelo Centro e pelo seu diretor, porque este Centro é uma modalidade única de cooperação. Na verdade, os Estados-membros da OCDE e os Estados não-membros da OCDE estão no Centro em pé de igualdade, contribuem para a sua produção, para aquilo que é o seu trabalho, e isso é muito importante. Já foi aqui dito, e é verdade, que do universo de países de língua portuguesa, dos 9 países de língua portuguesa, apenas 3 estão no Centro: Portugal, o Brasil e Cabo Verde. Ora, nós gostaríamos mesmo muito, porque o Camões tem relações muito privilegiadas com o Centro e tem, obviamente, relações muito privilegiadas com a CPLP. E, portanto, nós gostaríamos mesmo era que mais países africanos de língua portuguesa pudessem fazer parte do Centro, e isto é um apelo que nós lançamos aqui, porque sei que, para lá de Cabo Verde, que por acaso, feliz coincidência, tem neste momento a presidência da CPLP, também outros países deveriam poder interessar-se pelas atividades do Centro, porque faziam parte também de um processo de cooperação que lhes diz respeito e que os inclui dentro da dinâmica da atividade do Centro. 6 dos países da CPLP são países africanos de língua portuguesa. Países africanos, eu digo sempre isto, faz parte das minhas atribuições enquanto Presidente do Camões, países africanos que neste momento representam mais ou menos 60 milhões na sua população. Neste momento, 2019, mais ou menos 60 milhões. Em 2050 serão mais de 150 milhões. E em 2100 serão mais de 300 milhões. Isto é, dos atuais 260 milhões de falantes, que inclui a população de países de língua portuguesa, neste momento a percentagem dos países africanos não é muito significativa, porque temos o Brasil, que tem 210 milhões de habitantes. Mas, a meio do século, 151 milhões em 400 milhões já é outra dimensão. E no final do século, mais de 300 milhões em 500 milhões, que é o que se estima que seja a população a falar português no fim do século, e são estimativas das Nações Unidas, não são estimativas nossas, aí já estamos a falar de mais de 50% da população que fala português. Portanto, há um redirecionar de agulha muito interessante que vai da América Latina, por causa do Brasil, que continua a ser um gigante e vai ser um gigante, mas vai diminuir a sua população, aliás, tal como Portugal. Se não se fizer nada em relação a isso, a população de Portugal vai diminuir bastante, a do Brasil também, em alguns milhões largos, ao passo que em Angola e Moçambique, por exemplo, passamos dos atuais quase 30 milhões
para uns quase 150 milhões no final do século. E acho que isto é importante, isto tem que ser tido em consideração. E porquê é que eu digo isto aqui? Porque é importante, um bocado como disse o embaixador representante do Brasil, que o Centro para o Desenvolvimento da OCDE também se ocupe destas questões que têm a ver especificamente com os países africanos de expressão portuguesa, que vão ter um crescimento impressionante nos próximos anos, e penso que isso é outro apelo, isto é um apelo para o Centro, que isto deve levar a que haja mais atenção, uma atenção mais específica para os países de língua portuguesa dentro da atividade do Centro. E estou em crer que a colaboração e estas conversas que estão a ter lugar com a CPLP, através do seu secretário executivo, vão no bom caminho. Nós, pelo nosso lado, estamos com a maior disposição de poder ser úteis neste processo de aproximação da OCDE, através do seu centro, à CPLP, porque penso, como disse o diretor há pouco, que é mesmo aí que está a chave para haver um interesse maior por parte do centro nas questões que dizem especificamente respeito aos países de língua portuguesa, em África. Bom, já foi aqui referido o relatório é um instrumento muito útil, o relatório, na sua versão em português, é agora conhecido. Portugal financia com gosto esta atividade, mas outras também que o Centro faz, nomeadamente até em relação à América Latina, já o fez no passado, e, portanto, o relatório é um relatório que espelha uma realidade que Portugal conhece há algum tempo, e a política de cooperação portuguesa tem, sobretudo nos últimos anos, nos últimos 4 anos, e de uma forma crescente, procurado dar resposta aos desafios da Agenda 2030, a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, obviamente, neste caso de África, alinhando também com a Agenda 2063 da União Africana, e isso leva-nos a termos vindo a fazer um caminho de repensar o nosso modelo de atuação. Há uma frase no editorial do relatório que me parece muito significativa, que eu gostava de citar aqui, que é do Presidente da Comissão da União Africana e do Secretário-Geral da OCDE. Parcerias sólidas e inovadoras que aprendem com os erros do passado. Eu acho que é exatamente disto que se trata, é isto que nós estamos a fazer. Há que estabelecer parcerias sólidas e inovadoras, porque há muitos anos que andamos a falar do mesmo, e a realidade vai-nos ultrapassando. Andamos a falar do mesmo. Eu lembro-me, há uns anos atrás, estava eu em Bruxelas, falava-se do NEPAD. NEPAD. O grande remédio para os problemas que afligiam a África. E a União Europeia, NEPAD, enfim, a União Africana a adotar-se instituições, muito diálogo, muita reunião, e, na verdade, não se resolveram os problemas. É evidente que a situação está melhor, todos temos que o admitir. A situação está melhor no mundo, está melhor em África do que estava há uns anos atrás, mas temos que repensar permanentemente o nosso modelo de atuação. Nós consideramos que a ajuda pública ao desenvolvimento, como disse o diretor do Centro, desempenha aqui um papel fundamental e catalisador, porque capta outras fontes de financiamento e diversifica parcerias com outros atores, sejam outros países, organizações internacionais, bancos de desenvolvimento ou mesmo o setor privado, como disse a Secretária de Estado da Cooperação há pouco. O modelo de governação para o desenvolvimento está a sofrer alterações significativas. Os desafios e as opções que se impõem implicam um enquadramento legal e institucional que permita a implementação da política de cooperação de uma forma mais eficaz e mais sustentável. Portugal tem estado a refletir sobre o que pode ser feito e quais são as opções que tem ao seu dispor para poder assegurar uma cooperação para o desenvolvimento que seja eficaz e sustentável, quer com os seus parceiros, quer no plano internacional. Há opções estratégicas e operacionais que se apresentam à cooperação portuguesa que implicam alterações institucionais, de quadros legais e também articulação entre políticas. Nós reafirmamos, como disse a Sra. Secretária de Estado há pouco, as nossas prioridades estratégicas, setoriais e geográficas. E, obviamente, aqui está na primeira linha o conjunto de países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste. E, ao mesmo tempo, salientamos a intenção de aumentar o envolvimento da cooperação em novas áreas, que têm, por exemplo, a ver com o ambiente, com as energias renováveis e o mar, para lá do interesse renovado no envolvimento do setor privado nas ações de cooperação. E, por isso, programamos com os países terceiros e parceiros uma transição que visa corresponder às mais-valias da cooperação portuguesa e aos desafios que se apresentam a esses países. E nós temos, há uns anos, esta parte, os planos estratégicos de cooperação. É o melhor instrumento que nós, Portugal, e o Camões como executor da política de cooperação para o desenvolvimento,
acerta com o país parceiro. Temos planos estratégicos de cooperação com todos os países africanos de língua portuguesa, alguns numa fase de desenvolvimento mais adiantada, outros menos, mas, enfim, todos estão em ação e todos são pensados e são executados em parceria constante e permanente com o país parceiro. Temos agora, daqui a dias, uma cimeira com Cabo Verde, daqui a 4 dias, no final da semana, onde o Programa Estratégico de Cooperação vai estar muito presente. A Angola, tivemos agora há pouco tempo, a Moçambique, enfim, temos com a Guiné-Bissau também um programa de cooperação para o Programa Estratégico de Cooperação. Não temos com a Guiné Equatorial, mas, enfim, é outro caminho a percorrer. Portanto, Portugal tenta responder aos novos desafios internacionais, apresentando-se como doador, mas, ao mesmo tempo que se apresenta como doador, passa por uma abordagem mais global e de parcerias, no plano nacional e internacional. E a Agenda 2030 é uma oportunidade muito boa de reflexão para essa mudança. São parcerias que estão bem identificadas na Agenda 2030 e são fundamentais para responder aos desafios que são cada vez mais globais e interdependentes. Portugal procura implementar uma visão comumente aceite no quadro internacional sobre o desenvolvimento, valorizando e apoiando os seus parceiros nos respectivos esforços em prol do desenvolvimento. É muito importante capitalizar áreas, do nosso ponto de vista, onde Portugal seja encarado como tendo mais valias. E temos que promover, de uma forma mais estratégica, as nossas parcerias entre e com os vários atores, particularmente com o setor privado e empresarial, para além, obviamente, e é o que fazemos, com a sociedade civil, com as organizações não governamentais, para o desenvolvimento. Portugal é um país, enfim, médio, 11 milhões de habitantes, 10 milhões e tal de habitantes, mas na área da cooperação, como noutras, como é a língua e a cultura, e é uma satisfação, o Camões está precisamente como suas atividades principais a promoção da língua, da cultura e a cooperação para o desenvolvimento. Aqui, a nossa cooperação pode e deve desempenhar um papel mais do que proporcional à nossa dimensão geográfica, na medida em que esse papel, e felicito-me também por aquilo que o Centro e a OCDE reconhecem, esse papel é cada vez mais reconhecido internacionalmente ao nosso país. Muito obrigado.